Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Pessoal, enquanto eu estou gravando esse vídeo, agora há pouco mesmo, eu fico acompanhando, né, os acontecimentos a nível internacional e, por incrível que pareça, foi bombardeado um hospital cristão lá na Palestina. Segundo informações, morreram para mais de 300 pessoas. Ok? Um hospital batista, salvo engano. Eu, eu fico triste porque são seres humanos. Como ficaria triste se fosse de outro lugar, né? Se fosse de Israel. Agora, veja bem, antes de qualquer atitude de julgamento, de que a gente venha fazer, porque não há como se manter neutralidade nisso, pessoal. Ficar neutro diante de uma situação dessa é ficar do lado do opressor. Não tem jeito. Ou você está do lado de quem está sofrendo, e nesse caso os palestinos, ou você está do lado de Israel. Não tem neutralidade. E vamos ser sinceros, o Conselho de Segurança da ONU não vai resolver nada. Por quê? Porque eles estão infiltrados de sionistas lá dentro. Eles são controlados pelos sionistas. Os sionistas não são o verdadeiro Israel. Tá? Mas antes de continuar esse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo e vamos que vamos, pessoal. Robson, eu quero ajudar o teu canal. Pô, quer ajudar? Puxa vida. Eu fico muito grato. Toda vez eu tenho que procurar aqui aonde é que está, porque senão as pessoas dizem que não gravam. Então tá aqui, ó. Tá? Aqui, ó, embaixo. Robson, RMT, gmail.com. Tá? Pare o vídeo, anote e ajude. Tá? Ajude aqui, porque aqui não tem sionista bancando aqui, né, que eles são multimilionários no mundo, controlam mídia, controlam petróleo, controlam política, controlam economia, vem controlando o Brasil, tá? Qualquer presidente do Brasil que tivesse agora ficaria na mão desse pessoal, tá? Porque não tem muito o que fazer, tá? Os verdadeiros judeus que estão espalhados pelo mundo, porque as 12 tribos desapareceram, né? Aí apareceu a Casária né, se convertendo ao judaísmo através do rei, não sei se é Mulan, deve ser Mulan ou Bulan, uma coisa assim, né? E aí a coisa complica, né? Então eles resolveram assumir a identidade judaica, né? Sendo que eles são chamados de judeus casaristas, né? E aí existe um outro grupo que são chamados de judeus sefaditas. Aí tem um monte de cristão aqui no Brasil rezando por Israel, né? Orando por Israel, perdendo tempo, tá? Perdendo tempo. Perdendo tempo. E eu vou ser muito sincero para vocês, amigos. Vocês que conhecem esse canal. Eu quero dizer para vocês que
isso não vai terminar bem. Porque essa guerra, ela é orquestrada, planejada e assim por diante, tá? Uma hora a gente vai vir a saber do que de fato aconteceu. E eu já fiz outros vídeos falando sobre esse assunto, mostrando que é um erro os cristãos estarem defendendo Israel. É um erro. É um erro porque Israel nunca defende cristão. Né? No Talmud, Jesus é descrito de várias formas e, enfim, eu já mostrei aqui em outro vídeo. Eu queria, sinceramente, eu gostaria muito que as pessoas se convencessem disso, porque é terrível. Olha, por exemplo, hoje chegou para mim isso aqui, ó. O Novo Testamento Peshita do aramaico. Mas observem as letras aqui e vocês vão ver que essas aqui não são letras hebraicas. Muito parecidas com letras do quê? Árabes, né? Pois é. Então, o escritor desse Novo Testamento, eu vi ele defendendo Israel e falando um monte de bobagem, que usando kippá na cabeça, né? Porque é um tal de judaísmo nazareno, tá? Que é judaizar o cristianismo, porque eles fazem esse Novo Testamento aqui do aramaico para dizer que o Novo Testamento não foi feito em grego. Portanto, o Novo Testamento grego é mais uma, tentativa de tentar judaizar Jesus. Então, eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa, vou escrever aqui, tá? Vocês sabem que eu gosto de escrever aqui. Então, deixa eu falar algumas coisas aqui, enquanto eu estou com a lembrança fresquinha. Em primeiro lugar, no cristianismo existiu um grupo, tá? O primeiro grupo eram chamados de cristãos judaizantes, tá? Ele foi liderado por Tiago, irmão de Jesus, tá? Então aqui tinha o Tiago, irmão de Jesus, chamado Tiago Maior, né? Depois tinha um segundo grupo, além de Tiago tinha Pedro também aqui, tá? Aí o segundo grupo era feito pelos cristãos paulinos, cujo líder era Paulo. Existia um terceiro grupo, que era os cristãos gnósticos, tá? Que mais precisamente não se tem uma informação se alguém liderava esse grupo, mas pelo menos nós sabemos que Filipe, Maria Madalena e tantos outros participavam desse grupo aqui, tá? Então tinha os cristãos judaizantes, tá? Tinham os cristãos paulinos, que foram cooptados por Paulo de Tarso,
e os cristãos gnósticos, que não tem nada a ver com Paulo. Tá? Então, a maioria dos cristãos hoje são cristãos paulinos, mas começou a se desenvolver um grupo de cristãos que começaram a judaizar, como Tiago e Pedro. É só lembrar de fatos do Novo Testamento, em que Pedro, eles fazem o primeiro concílio para discutir, né, se os cristãos que estavam se convertendo os gentios que estavam se convertendo ao cristianismo, porque tinha os gentios e tinha os tementes a Deus que estavam se convertendo ao cristianismo. Se eles deviam ou não cumprir a lei mosaica. Ok? Isso está lá em Atos dos Apóstolos. Então, Paulo levou a questão para eles, vamos discutir, porque eu não acho justo que os gentios tenham que fazer circuncisão, obedecer sábado e não sei o que tem mais. Tá, levaram a coisa para discutir. Tá? Quer dizer, os cristãos paulinos, representado por Paulo, que nunca conheceu Jesus, nunca viu, segundo alguns. Nunca viu, nunca tinha visto, teve uma revelação. Se você olhar, tem 3 histórias diferentes dessa revelação dele. Tá? E aí, ele chega lá e diz assim, eles resolveram decidir o seguinte. Então, Tiago tomou a palavra. Tiago foi supostamente o primeiro bispo de Jerusalém, em substituição a Jesus, segundo algumas informações. E aí ele resolveu dizer, olha, não vamos impor aos cristãos gentios um fardo tão pesado que nem nossos próprios pais conseguiram carregar. Mas coloquemos para ele apenas as leis dadas a Noé. Não comer carnes estranguladas, se abster disso, daquilo tal. Então eles resolveram, decidiram de comum acordo, isso é o primeiro concílio, segundo a linguagem eclesiástica. Né? Então, meus amigos, tinha muito, dentro do cristianismo houveram sempre grupos. E a gente está vendo que hoje há uma tentativa de judaizar o cristianismo. Não que os judeus queiram, porque esses cristãos, que me desculpem, carecem de equilíbrio, porque eles, na tentativa de querer criticar Roma e não sei o que tem mais, eles formam isso aqui, ok? Para dizer que Jesus falava aramaico, que Jesus... e quem garante a eles que Jesus não falava grego? Quem garante a eles que Jesus não falava latim? Porque eu acho que esse pessoal, eles são meio dodói da cabeça. Sabe por quê? Porque Jesus morava numa região chamada Galil ou Galileia, chamada Gueto dos Gentios, um lugar discriminado pelos judeus da época. Afinal de contas, os judeus são típicos de discriminar os outros. Eles só não aceitam que discriminem eles. Mas eles discriminavam os samaritanos e discriminavam os galileus. Tá? Eu quero que venha alguém aqui e diga que isso é mentira. Tá? Os chamados judaítas,
que era a única tribo que tinha sobrevivido, era a tribo de Judá, com uns frangalhos de Benjamim, que estavam lá. Jesus discutiu muito com os diremos assim, os fariseus. Houve quem dissesse até que existiam dois grupos de fariseus, e de fato, historicamente, existiam dois grupos de fariseus. Uns que entendiam que as leis deveriam ser seguidas a risco, e outros que achavam que devia ser mais equilibrado, mais contemporizado. E há quem diga que Jesus simpatizava com esse grupo chamado fariseus mais aberto. Há até quem diga que Jesus era um fariseu. E eu temo por não acreditar nisso. Tá? Eu acredito que Jesus não era, nunca foi. Tá? E se vocês forem pegar livros de quem diz isso, geralmente é alguém que tem alguma coisa a ver com o judaísmo. A verdade é que os cristãos, há quem diga assim, Jesus não veio formar uma igreja, uma carral, alguma coisa para separar de Israel. Ele era um reformador, ele tinha o objetivo de reformar alguma coisa. Não. Até porque ainda precisa ser discutido quem era Jesus de fato. Né? Porque eu acho que houve uma tentativa de apagar o nome de Jesus, tá? Por parte desse grupo, tá? Porque senão eles teriam deixado viver os apóstolos, e todos foram mortos de forma muito... Né? É só ler a história, né? Aí a pergunta é: Jesus realmente veio fazer reforma no judaísmo? Era um reformista? Que prova se tem sobre isso? Agora, se você analisar friamente o Novo Testamento, você percebe que o Novo Testamento foi interpolado na tentativa de continuar conservando Jesus numa sucessão judaica, para transformar a igreja num braço do judaísmo, porque o sionismo também controla Roma. Então, é preciso a gente ter muito cuidado com isso. Porque eu acho que alguns pensam, Jesus, coitado, só falava aramaico, a língua aramaica, na época dele, porque não sei o que. É uma imbecilidade tamanha. Porque a Galileia, o pessoal lá não só falava aramaico, não. Lá era miscigenado, lá se falava latim, lá se falava grego, lá se falava tudo. Jesus passou 12 anos lá no Egito, numa cidade chamada Alexandria, possivelmente. E eu pergunto, lá falava o que? Aramaico? Lá se falava grego. Então há uma viagem na maionese de algumas pessoas que acham o seguinte: não, nós temos que colocar Jesus, né? Yeshua Bar José, quer dizer Jesus filho de José, né? Que no Talmud eles vão chamar de que Jesus era filho de uma adúltera, chamar Jesus de feiticeiro, que enganou Israel, vão chamar Jesus que ele era filho de um soldado romano, fruto de um adultério com Maria. Tudo isso está escrito no Talmud. Aí vem esses pseudo-cristãos, inclusive ele que escreveu isso aqui, que traduziu isso aqui, eu vi agora ele falando sobre Israel, aí começa com Gog e Magog, vai ter o apocalipse de Gog e Magog, porque todos vão se levantar contra Israel, e aí então chegará nas nuvens Jesus para salvar Israel. É mesmo, é?
Vocês acham mesmo que vocês têm autoridade para falar isso? É? Você sabe por que eu compro essas coisas, pessoal? Sabe por que eu compro isso? Para me poder mostrar as coisas. Porque, por incrível que pareça, eles traduzem isso aqui para uma coisa e eu pego elas e uso para outra. Por quê? Porque eu gosto de mostrar exatamente nesses textos, que esse texto aqui é uma tradução da Peshitta, vai sair uma tradução da Peshitta através da BV Books, agora em novembro, e eu vou adquirir. Por quê? Porque vocês vão perceber uma diferença, tá? Nessa Bíblia lá. Ela já saiu a primeira edição, mas não tinha nada de anormal. Mas quando vocês pegarem e eu tiver de posse dela, nós vamos fazer aqui uma análise, tá? Porque esse canal aqui é sério, esse canal aqui não é um canal de gente tendenciosa. Se você perguntar para mim, Robson, o que tu pensa sobre a guerra, eu já omiti a minha opinião. Eu sou contra terrorismo, seja de lado que lado for. Só que o que está se fazendo no Brasil, através das emissoras de televisão, é terrorismo, tá? Terrorismo psicológico, manipular a população a ficar do lado de Israel. Essa é a verdade que esse pessoal não quer falar. Olhem o sobrenome da maioria desses jornalistas e você encontrará lá raízes ligadas aos sionistas, que eu não chamo de judeus. Tá? Mas vamos lá. Vamos começar. Eu vou começar cutucando a onça com vara curta, porque eu vou começar aqui com uma frase. Tá? Eu vou começar aqui com isso aqui. Ó. Bora lá. Vamos começar aqui? Vamos. Aqui estão duas coisas que você precisa se quiser descobrir e comunicar o que é realmente, o que realmente está acontecendo no mundo. Preste atenção nisso aqui. Uma delas é estar livre de qualquer sistema de crença dogmática. A segunda é não dar a mínima para o que as pessoas pensam e falam sobre você, ou pelo menos não deixar que isso influencie suas decisões. Pessoal, isso aqui é tremendamente algo verdadeiro. Algo verdadeiro. Se você está preocupado com quem vai pensar bem ou mal de você, você está perdido. Não deixe que a opinião dos outros influencie sua vida. Porque hoje quem bate palma para você, amanhã pode estar gritando crucifica-o, crucifica-o. Então você está me entendendo? Então, tenha posições, saiba manter suas posições e dane-se aqueles que acham que você está errado. Fiquem para lá. Por que eu tenho que falar algo para agradar fulano aqui? Não, eu não. Aqui nesse canal, as pessoas não ouvirão aqui frases para estar agradando, morde a sopra alguma coisa. Eu tenho lado, e eu já disse aqui, eu estou do lado daqueles que estão sofrendo, porque pera lá, né? Suponhamos que alguém faça algo contra um parente seu, e aí você decide, bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar a família toda. Pergunta, isso está correto? Crianças são obrigadas a pagar esse preço, mais de 700 já.
Então há pessoas aí desequilibradas, fora do cristianismo, completamente fora. O cidadão que produz um negócio desse e fica defendendo Israel numa situação dessa, não entendeu nada do evangelho, absolutamente nada. É um sionista disfarçado de cristão. Então, precisa ter cuidado com isso, fazer uma análise, né? Porque as pessoas ficam, eu tenho medo de omitir minha opinião. Não, eu não tenho medo de omitir minha opinião. Sem o número 1, você nunca entrará nas áreas bizarras necessárias para entender as forças que controlam este planeta. Uma vez que você se depara com as informações que destroem seu sistema de crenças, você começará a editar o que descobriu e se recusará a ir onde isso o está levando. Sem o número 2, você nunca comunicará o que descobriu, porque ficará apavorado com as consequências para você e a reação de seus amigos, familiares e do público em geral. Então, quer dizer, aí está dizendo o seguinte, se você não abandonar esses 2 pontos, se você não ficar livre do sistema de crenças, e se você não ficar livre dessa tentativa de querer agradar as pessoas, você não vai terminar bem a sua vida. Ok? Porque o que as pessoas mais temem no mundo é a autenticidade. Tá? Certo? Aí ele vai falar aqui sobre, né? Você está prestes a ler um livro que alguém irá onde a informação o levar, que é graças a uma dura e extrema experiência no início dos anos 1990. Tá? Então ele vai fazer uma introdução aqui, que eu não vou entrar, né? Eu vou pular aqui alguns trechos, vou levar você aqui para esse ponto aqui. Tá? Deixe-me dizer algo por que você está aqui. Deixe-me dizer por que você está aqui. Aqui na Terra, não é aqui no canal. Você está aqui porque sabe algo. O que você sabe, você não pode explicar, mas você sente. Você sentiu isso a vida toda. Que há algo muito errado com o mundo. Você não sabe o que é, mas está lá, como uma lasca em sua mente, tá? Deixando você louco. É esse sentimento que trouxe você até mim. Ele está falando até ele, né? O escritor. Você sabe do que estou falando? Aí ele diz: a Matrix. Tá? E aí ele vai dizer assim: você sabe o que é? A Matrix está em toda parte. Ela está em tudo em nossa volta. Mesmo agora, nesta mesma sala, você pode vê-lo quando olha pela janela e quando liga a televisão. Você pode sentir isso quando você trabalha, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que foi puxado sobre seus olhos para cegá-lo de verdade. Mas que verdade? Então, vamos lá. Você é um escravo. Ou melhor, você é um neo-escravo, né? Como todo mundo, você nasceu em cativeiro, nascido em uma prisão que você não pode cheirar, provar e tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, ninguém pode saber o que é a Matrix. Você tem que ver por si mesmo. Tá?
E ele diz ainda: estou tentando libertar sua mente, né? Mas eu só posso te mostrar a porta. Você é aquele que tem que passar por isso. E aí eu fico me perguntando, sinceramente, se as pessoas estão querendo de fato sair da Matrix. Né? Porque a Matrix não é só algo espiritual ou algo sobrenatural. Esse é o grande erro das pessoas, inclusive, a pensarem assim. A Matrix é algo profundamente tecnológico. Né? Então, enquanto você fica nessa ideia de espiritualismo, de não sei o que tem mais, que tem muito isso aí, né? É por isso que as pessoas se socam dentro de igreja para ouvir algum maluco ficar falando de um monte de coisa, achando que ele é um intérprete desse Deus Enlil, Jeová, Alá, Brahma e Aldabaoth, que são a mesma figura. Então as pessoas acham, não, sabe? Eu estou muito bem aqui sendo enganado. Eu adoro ser enganado, ser manipulado. Tá muito bem. Sendo assim, eu vou dar mais um saltinho aqui com vocês, tá? Eu vou para cá, vou pular aqui mais um ponto. Né? Eu acho que as pessoas têm tudo para... Há alguns milhares de anos atrás, lá na época da pré-história, havia uma civilização desenvolvida no Pacífico que se tornou conhecido como Lemúria ou Mu. Esses povos e outros também fundaram outra grande cultura, né, em uma massa de terra no Atlântico, que conhecemos como Atlântida. O conhecimento que criou as sociedades avançadas, o conhecimento que construiu as fantásticas e inexplicáveis estruturas antigas como Grande Pirâmide e outros locais incríveis em todo o mundo, veio das estrelas. Extraterrestres de muitas variedades. Alguns eram tipos altos e cabelos loiros ou olhos azuis, enquanto outros assumiam uma forma reptiliana, tá? Estes outros vieram da constelação de Órion, Draco, Andrômeda, Lira e Bódios. Outros locais como Pleiade, Sirius, Vega, Zeta Reticuli, Zeta Reticuli, Arcturus, Aldebaran e outros lugares. Aborígenes australianos, tribos africanas, babilônios, índios sul-americanos são apenas alguns dos diversos, tá? Preste atenção nisso aí, tá? Dos diversos povos que reivindicam conexões antigas com esses lugares. Os reptilianos são uma raça alta, principalmente do tipo humanoide, com olhos e peles de cobra, e estão ligados aos clássicos cinzas, com grandes olhos negros, que se tornaram o próprio símbolo do ET, tá? Principalmente do filme, quem lembra, né? Frequentemente essas várias facções extraterrestres lutavam pela supremacia nas lendárias guerras dos deuses. Tá? Esses seres tecnologicamente avançados eram considerados deuses pelas raças humanas por causa dos feitos aparentemente milagrosos que podiam alcançar
com a sua tecnologia e naves voadoras. A propósito, para aqueles que acham que é impossível conceber formas de vida inteligente e humanoides assumindo uma forma reptiliana, reflita sobre as palavras do cosmólogo Carl Sagan. Ele dizia: existem mais combinações potenciais de DNA, formas físicas, do que são átomos no universo. Com base nisso, dada a fantástica diversidade das espécies reptilianas apenas na Terra, seria mais surpreendente se não houvesse reptilianos de uma variedade humanoide e inteligente. Esses deuses cruzaram entre si e com povos mais primitivos da Terra, e essas uniões estão registradas em inúmeros relatos antigos, como foram os filhos de Deus que cruzaram com as filhas dos homens para semear a raça híbrida, os Néfilim, conforme descrito no livro do Gênesis no Antigo Testamento. O cruzamento mais importante foi entre os reptilianos e os povos nórdicos, de cabelos louros e olhos azuis, ambos de origem extraterrestre, pois uma aliança foi formada entre facções dessas raças. A união produziu o que foi chamado de raça ariana, ou nobre, tá? A raça superior dos não posso falar. Essa é a fusão do DNA nórdico reptiliano e o DNA genético, tá? Código que decide características físicas. Como os registros antigos confirmam, foram essas linhagens reais ou híbridos reptilianos nórdicos que foram colocados nas posições de poder governante real nos milhares de anos antes da história conhecida. Eles eram reis e rainhas e reivindicavam o direito divino de governar por causa da sua linhagem, a linhagem dos deuses. Essa antiga linhagem reais, em lugares como Egito, Suméria e Vale do Indo, tinham pele branca e olhos frequentemente azuis, tá? Mas eram conhecidas como reis dragões e reis serpentes, por aqueles que conheciam o segredo da sua natureza híbrida. Ok? A Lemúria foi destruída por um cataclismo impressionante que atingiu a Terra talvez há 11.500 anos, há 12.000 anos atrás. Tá? A Atlântica seguiu o mesmo caminho e as etapas ao longo dos milhares de anos que se seguiram. As histórias universais do Grande Dilúvio estão relacionadas a isso, quando a Atlântida chegou ao fim em meio a uma enorme convulsões geológicas. As linhagens e seus deuses começaram no Oriente Próximo, no Oriente Médio, próximo ao Oriente Médio, por volta de 4.000 anos, com um império baseado na Suméria, que hoje é o Iraque, entre o rio Eufrates e Tigre. A Suméria, de acordo com a história oficial, foi o início da civilização humana, mas na verdade foi apenas o recomeço às convulsões de Atlântida. A semeadura de linhagens extraterrestres humanas continuou, assim como a política de colocar os mais puros desses híbridos, os reptilianos nórdicos, em posições de poder real administrativo sobre o povo da Suméria, Egito, Babilônia, Vale do Indo, à medida que o Império Sumer se expandia muito mais longe. Tá? A semeadura semelhante ocorreu em outras partes do mundo, nas Américas e na China, mas a área do Oriente Médio foi a mais importante para essas facções extraterrestres, pelo menos naquela época. Essas facções eram denominadas de raças reptilianas ou serpentinianas. Ao longo de milhares de anos, esses povos se expandiram do Oriente Médio e próximo para a Europa, tá? E as linhagens reais da Suméria, Egito, etc.,
tornaram-se famílias reais e aristocráticas da Grã-Bretanha, Irlanda e países da Europa continental, especialmente a França e a Alemanha. Onde quer que fossem, essas linhagens reais se cruzavam, tá? Obsessivamente por meio de casamentos arranjados e programas secretos de criação. Vemos o mesmo com as famílias governantes de hoje, porque eles buscam perpetuar o código genético específico que pode ser repetidamente diluído pela reprodução fora do seu círculo híbrido. No mundo antigo, uma das sedes da rede das sociedades secretas, ou Illuminati, por meio do qual essas linhagens manipulam a humanidade, era a Babilônia também nas terras da Suméria. Essa rede Illuminati então mudou sua sede para Roma. Durante esse tempo veio o Império Romano e a criação da Igreja Romana, o cristianismo institucionalizado. A sede mudou-se para o norte da Europa após a queda do Império Romano e por um período foi baseada em Amsterdã, Holanda. Foi quando os holandeses começaram a construir o império através da Companhia Holandesa das Índias Orientais e se estabeleceram na África do Sul. Em 1688, uma dessas linhagens híbridas, Guilherme de Orange, invadiu a Inglaterra vindo da Holanda e assumiu o trono britânico como Guilherme III em 1689. Tá? Guilherme governou juntamente com a rainha Mary e sozinho após sua morte, em 1694. A partir dessa época, os Illuminati mudaram seu centro de operações para Londres. O que seguiu, é claro, foi o grande e enorme Império Britânico. Tá? Essa vasta expansão do Império Britânico Europeu por todas as partes do mundo, tá? Exportou essas linhagens híbridas dos Nephilim para todos os continentes, incluindo o mais importante hoje, para a América do Norte, Estados Unidos, quando esses impérios europeus começaram a recuar e entrar em colapso, especialmente no século XX. Parecia que essas terras, com as Américas, África e Austrália, haviam conquistado sua independência. Uma vez disso, a linhagem Nephilim e os Illuminati simplesmente trocaram o controle, tá, aberto pelo controle oculto, muito mais eficaz. Enquanto esses impérios aparentemente se retiraram, eles deixaram de fora, nesses países, incluindo Estados Unidos, as linhagens e a rede de sociedade secreta através do qual operam. Desde então, eles continuam a controlar os eventos nessa ex-colônia, né, como parte de uma agenda há muito planejada para o controle centralizado completo do planeta por meio de um governo mundial, Banco Central, moeda única, exército e uma população microchipada, né, conectada a um sistema global de computador. Essa é a própria estrutura governamental que agora está nos encarando. Então, antes de que alguém fale aqui, mas isso é o que os fundamentalistas cristãos falam. Eu não sou cristão fundamentalista, nem cristão eu sou no sentido dessa institucionalidade. Tá? Eu sou um gnóstico. Tá? Mas eu acredito que, na verdade, algumas pessoas que levantam essas teorias como essas, nós precisamos ter um certo cuidado. Por quê? Porque, veja, chipado nós já estamos há muito tempo. Tá? Isso aqui, ó. Eles controlam tudo através disso aqui.
Eles sabem onde você está, o que você fala, tá? Onde você anda, qual a sua história, porque você joga tudo na rede social, o que você pensa, qual a sua ideologia, qual a sua crença, seus objetivos. Tá? Então, é por isso que eu sempre falo que as pessoas confundem, tá? Em dizer que os Anunnakis eram os Nephilim. Não, os Anunnakis eram herdeiros lá de Atlântida, de Lemúria. Eles já vinham de lá. Tá? É por isso que eu falo sempre para as pessoas, não nós, Homo sapiens, antes de nós houveram outros do nosso gênero, os Neandertais, tá? Erectus, o Homo habilis. Tá? Então, existiram várias linhagens de humanos. Tá? Então, é preciso que a gente preste atenção, por quê? Porque algumas linhagens estão aí, controlando o mundo. Se você acompanhar os vídeos anteriores, você vai entender do que eu estou falando. Olhe para essas figuras sionistas e você vai perceber. Tem algo errado ali. E isso não tem nada a ver com religião. Eles, né, sinceramente falando, né, eles são o quê? São os herdeiros de Enlil, de Javé, o guerreador, matador de pessoas. E essa guerra entre semitas vem desde lá, ó, do passado. Porque esses deuses, que na verdade são seres extraterrestres, eles sempre guerreavam eles próprios entre si. Por exemplo, na Bíblia é citado um livro chamado Guerras de Javé. Até hoje ninguém encontrou esse livro ainda, mas é citado. E é visto a olho nu, quem pega a Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, vai perceber. Ele estava à frente de um grupo de pessoas para matar muitas etnias e muitos grupos, muitos clãs foram completamente dizimados por ele. E isso não mudou não, gente. Isso não mudou não. A guerra aqui na Terra é reflexo de uma guerra que vem acontecendo há tempos. Não no mundo astral, no mundo supostamente espiritual, aonde os seres inorgânicos estão. Não, entendeu? Esses seres nunca sequer abandonaram a Terra. Alguns deles são profundamente parasitas. Se alimentam de energia, de dor, de sofrimento. E é isso que nós precisamos ter cuidado, pessoal. Eu tenho pena da situação que está acontecendo, porque
tanto lá na Rússia com a Ucrânia, tudo é jogo de carta marcada, é tudo manipulado. Se a gente não tem coragem de botar a cara fora da bolha, a gente fica, parece atonteado aí com as informações que essa mídia corporativa, né, que tem como financiadores os sionistas, falam que querem e a gente acha que é o que eles dizem lá que é. Volto a dizer, né, segundo informações, um hospital batista, um hospital de evangélicos, foi detonado. E ainda tem repórter dizendo, se confirmar que foi Israel e que se de repente pode ter sido acidental, sabe, tipo assim, eles iam jogar aqui no vizinho e caiu naqui, mas porque também nós podemos de repente pensar que foi os palestinos que explodiram o próprio hospital. Quer dizer, pessoal, é um monte de gente ridícula que dá nojo. Eu vou ser sincero, dá nojo de ver Globo, CNN, esse grupo de pessoas falando e se achando doutores. Eu tenho diploma de jornalismo, então eu sou o cara. Aí eles levam lá especialistas que na maioria das vezes são ligados a algum grupo. Ou são sionistas, porque se você for ver as redes de televisão brasileira, eles não dão paridade de armas. Sabe o que eles fazem? Eles colocam um monte de gente com tendência sionista para defender Israel, mas não colocam quase ninguém para falar de Palestina. Veja a quantidade disso e você verá que eles não estão interessados em divulgar sobre Palestina. Entenderam? A gente precisa ter serenidade, né? Eu volto a dizer, eu não vou usar esse canal para semear ódio. Agora, não vou deixar de dizer aqui aquilo que a gente pesquisa e corre atrás e estuda, baseado em achar que alguém não vai gostar. Se não gostar, saia fora do canal, vá procurar outro. Por isso que eu sempre tenho dito, se você quiser ser uma pessoa livre, saia fora dessas religiões. Pule fora disso. Senão eles vão lhe manipular o resto da existência da sua vida. E quando você desencarnar, você vai ser preso, aprisionado exatamente pelos arcontes por causa da crença que você supostamente alimentou. Então, vamos aqui, né? Enquanto esses impérios retiraram, eles deixaram de fora esses países, incluindo os Estados Unidos, a linhagem e a rede de sociedade secreta através do que operam. Tá? Então, vocês já ficam sabendo que as sociedades secretas, e quem está lá, coitado, eu tenho até pena, porque são pessoas que no fundo nem sabem por que estão lá e ficam achando que aquela sociedade secreta vai enricar eles, sabe? Você sabe quanto é o valor para você se tornar maçom? Em algumas lojas, R$6.000, no mínimo. Ou você acha que é de graça? As linhagens que controlam o mundo em nossas vidas e nossas vidas hoje são as mesmas linhagens que governaram Lemúria, Atlântida, Suméria, Egito, Babilônia, Império Romano, Império Britânico, Europeu e assim por diante.
Eles são os presidentes dos Estados Unidos, os primeiros ministros, as principais famílias de banqueiros e empresários, donos da mídia, aqueles que controlam os militares. Temos sido governados pela mesma tribo cruzada de híbridos com extraterrestres ou intraterrestres, quer dizer, os que estão dentro da Terra. Os Nephilim por milhares de anos, e agora estamos sofrendo um momento crucial em sua agenda em desenvolvimento. Tá? O tempo em que nós, o povo, acabaremos com essa ditadura oculta ou enfrentaremos um futuro muito breve em um estado fascista global. É o que está acontecendo, pessoal. Tá? O que está se desenhando na atualidade é nós marcharmos para um fascismo. Mas mais do que isso, nós estamos marchando para um sinarquismo. A sinarquia é diferente de anarquia. O que é a sinarquia? É a ideia de que, para pôr ordem no mundo, se juntem poderes, governos, né? E que, de uma certa forma, um cidadão, alguém, seja escolhido entre eles para liderar uma espécie de ONU modificada. Tá? Isso seria mais ou menos o caminho por aí. Tá? E eu digo isso para vocês, que isso está marchando a galope. Sabe por quê? Porque essa guerra aí, essa guerra é uma guerra planejada. Além de um sacrifício de almas, né, para oferecer aos deuses Pai. Né? E uma outra coisa que precisa ficar claro para nós, não são só eles que são híbridos, nós também somos híbridos, a maioria de nós. Precisamos ter consciência disso. Tá? Essa mistura de raças chamada extraterrestre, isso é uma hipótese, é uma teoria que alguns defendem e que precisa ser respeitada. Se é verdadeiro ou não, ainda há muita coisa que ainda precisamos entender. No entanto, o que nós observamos é que existe uma possibilidade enorme de que isso realmente seja real, né? E de que possivelmente nós sejamos a mistura de vários grupos. Eu falei aqui em alguns vídeos sobre as 12 linhagens. Por quê? Porque esses seres, eu sempre falo isso aqui, esses seres não vieram de outro planeta. Eles não são... porque, sinceramente falando, acreditar de que no nosso sistema solar esteja isso, tá? Mas nós iremos fazer vídeos ainda estudando sobre os arcontes, sobre o demiurgo, sobre tudo o que rola nesse emaranhado de coisas. E aí a gente vai poder dizer para vocês, olha, tal coisa assim, tá? Eu não gosto de antecipar assuntos que eu vou abordar em próximos vídeos, mas é importante que você acompanhe, porque uma coisa está ligada à outra. Tá? Então, como é que a gente começa a acordar? A gente começa a acordar quando a gente começa a usar os mecanismos que eles usam contra nós, né? A gente utilizar a nosso favor. Entendeu? Por quê? Porque quando a gente começa a despertar, a gente começa a ver que o bicho é um negócio bem maior do que a gente aparentemente acha. Então, esses seres, eles se fizeram passar por Deus. E eles não são nada disso. Eles são seres que surgiram como nós, criados por um evento
tá? De um ser chamado Yaldabaoth, tá? Que resolveu manipular tudo. Se você perguntar se esses seres morreram, esses seres eles fazem transmutação, mutação de corpos. E também há uma outra tecnologia que eles utilizam muito, que é transferência de consciência. Transferir a consciência de um corpo, tá? Que eles deixam hibernando num determinado lugar e transfere a consciência para um outro corpo. Pergunto para vocês, você acha que algum sionista importante vai morrer nessa guerra lá? Não vai. Você acha que os Rockefeller, os Rothschild, né, os Kennedy, os Lee e toda aquela classe de famílias que eu falei vão morrer? Não, eles estão sentados nas cadeiras dele, rindo, que eles têm o poder do dinheiro, eles têm o poder econômico, o poder da informação, eles têm o poder político, eles controlam praticamente tudo, as religiões, as coisas todas. Tá? Colocam quem eles querem no poder, né? Ou você acha que eles não colocaram os líderes religiosos que eles querem? Muito bem. Vamos lá. Estamos quase encerrando aqui esse vídeo, que hoje vai ter mais um vídeo. Mais tarde eu estou fazendo subir um outro vídeo, né? E aqui ele começa usando uma expressão muito interessante. Ele diz: quando algumas pessoas desejam controlar e dirigir uma massa da humanidade, existem certas estruturas-chave que devem estar no lugar. Esses são os mesmos se você está tentando manipular um indivíduo, família, tribo, cidade, país, continente ou planeta. Primeiro você tem que definir as normas. O que é considerado certo e errado, possível e impossível, são ou insano, bom ou ruim. A maioria das pessoas seguirá essas normas sem questionar por causa da mentalidade bababá, né? Bababá, né? Bababá, né? Escrito aqui assim. Que prevaleceu na mente humana coletiva pelo menos milhares de anos. Em segundo lugar, você deve tomar a vida muito deve tornar a vida muito desagradável para aqueles poucos que desafiam suas normas impostas, né? Então você já fica de butuca em pé, tá? A maneira eficaz de fazer isso é tornar o fato de um crime ser diferente. Portanto, aqueles que tocam um tambor diferente ou expressam uma visão diferente, uma versão diferente da verdade, o estilo de vida, se destacam como uma ovelha negra no rebanho humano. Você já condicionou aquele rebanho a aceitar suas normas como realidade, e assim, em sua arrogância e ignorância, eles ridicularizam ou condenam aqueles com uma visão diferente da vida. Isso os pressiona a se conformar e serve como um aviso para outros do rebanho que também estão pensando em fugir. Existe um ditado japonês que diz: não seja um prego que se destaca dos demais, porque é o primeiro a ser atingido. É incrível, mas é exatamente o que acontece. Isso cria uma situação fundamental para poucos controlando muitos, em que as massas
se policiam e se mantêm na linha. A ovelha se torna não um pastor do resto do rebanho. É como um prisioneiro tentando escapar enquanto o resto dos seus companheiros de cela correm para detê-lo. Se isso acontecesse, diríamos que os prisioneiros estavam loucos. Como eles poderiam fazer isso? Mas os humanos estão fazendo exatamente isso uns com os outros todos os dias, exigindo que todos se conformem às normas às quais se conformam cegamente. E isso é nada menos que fascismo psicológico. Tá? A política do pensamento, com agentes em cada casa, em toda parte, agentes tão profundamente condicionados que a maioria não tem ideia de que são controladores mentais não pagos. Só estou fazendo o que é certo para meus filhos. Eu ouço dizer, não é o que não o que você foi programado para acreditar é certo para eles, e sei que, estritamente falando, a palavra coletiva para ovelha e rebanho, e não rebanho, me referindo à convenção do gramado, né? É isso. Tá? Então ele diz assim, a crença também de que de que só você sabe o que é melhor. Lembro-me de debater com um ex-rabino, chefe do Reino Unido, na Sociedade de Debate de Oxford Union, e ele simplesmente não conseguia ver a diferença entre educação e doutrinação. Foi uma maravilha de se ver. Tá? Vemos que esse mesmo tema, em nossas experiências diárias, se as pessoas de uniforme e outras das massas que são providas ao poder sobre as massas, resumido pela versão satírica da canção do Partido Trabalhista Britânico, Ready Free, que diz: a classe trabalhadora pode beijar minha bunda, finalmente conseguiu o emprego de capataz. Tudo isso faz parte da estratégia de dividir para reinar, tão vital para garantir que o rebanho se policie. Ok? Então, quando a gente tem feito aqui uma série de vídeos falando sobre esses assuntos, veja, você não vai sair de uma situação se você não abandonar essas crenças limitantes, o politicamente correto. Ok? Tudo que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos para cá, eu não vou vir um pouco mais atrás, a gente poderia vir, foi tudo bem programado. Tudo bem programado. Tá? Para chegar ao estágio onde nós estamos. E por que o Brasil é tão importante para os controladores? Porque eles sabem que esse país é grande demais e que esse país pode receber grande quantidade de pessoas que talvez tenham que fugir de algo que pode acontecer em outros lugares. Catástrofe climática, uma possível nova era do gelo, mini era do gelo. Então, o Brasil é um país intocável porque desde o início
eles sabem precisamente que aqui pode ser a única saída, né? Então há todo um controle sobre, né? E nós sabemos que, por exemplo, aqui na América Central houve um Gran Éden, quer dizer, um Éden dos Anunnaki. Há quem diga que, por exemplo, o Caim, né, teria vindo para cá. Outros escritores, pesquisadores, dizem que Enki, com o seu grupo, migrou para a América Central. Isso há alguns milhares de anos aí atrás. Então, se você pegar, eu tinha por aqui, eu não sei se ainda tenho, mas acho que tenho sim. Se você pegar, tá, esse mapa aqui, olha aqui, ó. Você está vendo esse mapa? Agora observe bem aqui, ó. Tem o continente de Mu, bem aqui. O Brasil está bem aqui, ó. América do Sul. Bem aqui era o Gran Éden. Aqui, ó. Então aqui tinha o continente de Mu e aqui o Gran Éden. Olha o que tinha aqui, ó. Tá? Salvo engano, Atlântida, isso. Tá? A Atlântida está bem aqui, ó. Onde está meu dedo. Então, Atlântida era aqui e Lemúria era aqui. Por que você acha que esse continente aqui, América Central, América do Sul, porque para cá já é a América do Norte, tá? Que sempre quis controlar tudo isso aqui, tá? Porque eles achavam que isso aqui era quintal deles, aqui, ok? Então, se o continente de Mu e o continente Atlântico, de Atlântida estavam perto um do outro e nós estamos aqui, o que você acha que aconteceu com os descendentes desses dois lugares? Eles vieram para algum lugar. Ok? Então, quando você para pensar no controle mundial, você liga a figura dos sionistas. Olha os sionistas. Eles são muito mais arianos do que semitas. Esse pessoal lá não tem nada de semita. Já tem um vídeo aí que eu falei que pesquisa de DNA 90 e sei quanto, 4, eles não possuem quase nada de semita. Tá? Então, a gente precisa atinar. Nós vamos fazer outro vídeo ainda comentando sobre isso aí. Ainda hoje a gente vai fazer subir um outro vídeo. Eu vou dar uma descidinha bem aqui, rapidinho, e vou mostrar um negócio aqui para vocês que é muito interessante, tá? Que esse é um texto bíblico que está escrito assim: veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem a seus pés e reconheçam que eu o amei. Tá? Ele está falando isso aqui, né, no Apocalipse 3:9. Ok? Aí você vai aqui, deixa eu ver que está bem por aqui, né? Certo? Então você vai ver aqui que
Diz assim, o segredo Anunnaki, né? Então vai dizer aqui, ó, a luta de Israel é uma diversão alienígena, uma fachada que tem sido mantida durante séculos. A luta da Palestina é outra diversão alienígena, uma fachada também tem sido mantida durante séculos. A batalha por Jerusalém é uma diversão alienígena. Agora é a hora de revelar essa informação. Por muito tempo a Terra foi considerada insignificante no esquema das coisas. Muitos veem como um local de escolarização para a alma, o que é outro engano alienígena. Por isso que eu tenho falado sobre a reencarnação, né? Os vulturistas e os reptilianos já foram com uma família, mas a família começou a brigar e eles se separaram para formar seus próprios impérios há muito tempo. Estas são duas raças Anunnaki mais formidáveis do cosmos. Ambas disputam a supremacia sobre a outra. Todos os outros grupos alienígenas são basicamente peões, apanhados no meio da luta reptiliana vulturita, tá? Pelo poder antes do cisma ocorrer. A elite reptiliana Anunnaki reiniciaria o tempo sempre que as coisas ficassem muito fora de controle. O local onde isso aconteceu foi em seu planeta natal, Nibiru, e que orbitava uma estrela chamada Zaos, para um planeta muito remoto que praticamente não tinha tecnologia. Este planeta remoto era a Terra. Se não fosse a relocação dos Atuá para a Terra, esse planeta ainda seria um mundo primitivo e insignificante. Antes da elite Anunnaki selecionar a Terra para seus Atuá. O planeta era corpo celeste, descartável e sem importância, que era usado como lixeira para os condenados alienígenas, lixo espacial e outros tipos de lixo. Tá? Os judeus afirmam que os judeus afirmam ser a raça escolhida de Jeová. Mas para quem? Para o que foram escolhidos? Tá? Então, vamos saber. Na realidade, os primeiros judeus eram uma raça especial, especificamente criada para desempenhar um papel específico para os Anunnaki. Seria muito difícil rastrear hoje qualquer um dos judeus originais, já que muitos deles estão agora em corpos de outras nacionalidades. Uma grande proporção deles está entre a elite dominante da Terra. Esses podem ser israelitas, escandinavos, alemães, asiáticos, britânicos, americanos, africanos, palestinos e outros árabes, etc. Os judeus originais eram da essência judaica, não tinham nada a ver com a linhagem sanguínea. Eles são mais apropriadamente identificados como sionistas. Tá? É esse pessoal aí. Muitos dos judeus hoje afirmam ter direitos sobre a Palestina porque acreditam que o seu Deus, Jeová, lhe deu a terra. Este direito a esta terra é contestado por muitos palestinos que acreditam que Alá preparou a terra para eles. Muitos judeus e palestinos consideram apaixonadamente a terra e muitos dos seus locais como sagrado. Muitos cristãos também consideram grande parte da terra sagrada. Estas reivindicações irreconciliáveis criaram
questões muito sensíveis e resultaram em séculos de derramamento de sangue sobre a terra. Então, se você parar para fazer uma análise, um exame do que está ocorrendo, você verá que, com certeza, há todo um jogo de controle por trás de tudo isso. E mais importante ainda, né, quando a gente fala sobre Jesus, né, Jesus veio de um grupo específico de extraterrestres para a Terra. Tá? E existem grupos de não humanos que são pacíficos e têm muito interesse em cuidar da Terra. Inclusive, essa intervenção que eu falo aqui, desses seres, vai acontecer. Por quê? Porque é preciso fazer um processo de renovação. Como nós vamos sair de uma era, tá, e vamos entrar em outra, todo esse apavoramento que está acontecendo nesses grupos dominantes, essa elite dominante, é porque eles vão ser desmascarados. Tá? É isso. Então, meus amigos, não percam o próximo vídeo que virá, e a gente vai continuar aqui abordando assuntos diversos, mas que têm conexão uns com os outros. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.